Vamos lá então, pessoal. Vamos dar início à aula. Revisar um pouquinho mais aí alguns princípios de eletromagnetismo. Vai ser uma aula assim para tentar revisar um pouquinho mais alguns conceitos. Vocês me comentaram que na última aula que não tinham feito a disciplina de eletromagnetismo mês passado, invertido, e acho que por causa da não teve oferta, em virtude de tudo que aconteceu na pandemia, né? Então eu vou tentar dar uma revisada aqui. Essa aula não tinha programado, mas acho que vai ser bem válido fazer essa revisão para vocês relembrar um pouco alguns conceitos de Física 3 e para a partir da semana que vem a gente dar início aí à matéria de circuitos magnéticos. Então, pessoal, eu comentei um pouco na última aula, um pouco por cima. Em 1820, o Hans Christian Ørsted ele fez um experimento e descobriu que havia uma interação entre corrente elétrica e circuito magnético. Como é que ele fez isso? Ele posicionou uma bússola próximo de um fio de um circuito elétrico ali, né, que consistia basicamente de um interruptor, de uma lâmpada e uma resistência. E ele quando fez essa aproximação da bússola, né, quando ele botou a bússola embaixo do circuito e fechou a chave do circuito, ele percebeu que houve uma variação na posição da bússola, né? A posição da agulha mudou, né? Alterou a posição dela. E foi a partir daí constatado que havia uma interação entre corrente elétrica e circuito magnético. E quando ele interrompeu, então, a corrente, né? A agulha retornava à sua posição inicial, ao longo da direção norte e sul. Então, basicamente, um experimento simples, onde foi constatada essa variação aí de direção da agulha da bússola em virtude da passagem da corrente elétrica que gerou-se um campo magnético ali resultante. Ele constatou então, né, para tentar colocar assim algumas afirmações, ele, a partir desse experimento, constatou que todo condutor percorrido por corrente elétrica cria em torno de si um campo eletromagnético. Em decorrência dessas descobertas, foi possível estabelecer o princípio básico de todos os fenômenos magnéticos. Quando as cargas elétricas estão em movimento, manifesta-se entre elas uma força magnética além da força elétrica ou força eletrostática. Então, lá na eletrostática, a gente estudou lá em Física 3, também em eletromagnetismo, acredito que vocês vão dar mais uma olhada. As forças, né, de atração e repulsão de cargas elétricas, né? Tanto essas podem ser positivas ou negativas. No caso, a partir dessa interação das cargas elétricas, né, fez-se relações entre carga e campo elétrico, de tal maneira a ser formulado, né, ser desenvolvido a lei de Coulomb, que ela basicamente trata dessas interações eletrostáticas. Analogamente a isso, existe a lei de Ampère, onde Ampère definiu que ao redor de um condutor de comprimento L, percorrido por uma corrente I, surge um campo com linhas de fluxo constantes. Então, se lá na física 3 a gente tinha um campo elétrico gerado a partir da simples existência de cargas elétricas pontuais, né, ou não, aqui a gente vai ter uma interação entre uma geração de campo magnético através da passagem de cargas, né, através de cargas em movimento, que a gente já bem conhece como corrente elétrica. Professor, Oi? o senhor vai apresentar a tela ou não é só uma conversa inicial? Não está aparecendo na tela para vocês? Não. Acho que está aparecendo, deixa eu ver o que aconteceu. Tá, vamos ver o que.
Ah, tá. Eu acabei esquecendo de colocar para vocês aqui também, né, no Google Meet. É um errinho básico aqui. Tá, compartilhar. Agora foi? Agora sim, professor. Ah, tá. Então foi um errinho aqui. Eu esqueci de. É que eu tenho que apertar para gravar o vídeo, né, para ter a web aula, tem que apresentar o PowerPoint e ainda tem que apresentar o Google Meet, né? Então, três coisas que eu tenho que fazer aqui concomitantemente. Mas vamos lá, pessoal. Então, eu comecei falando desse experimento aqui, né? Que é o experimento do Christian Ørsted, onde ele colocou uma bússola, que comentei agora há pouco, embaixo de um circuito, né? Um circuito que era bem básico, tinha só uma lâmpada, uma chave para fechar e abrir, e um resistor. E a partir da comutação da chave, ele percebeu que deu essa variação na agulha da bússola, em virtude da variação do campo magnético, né? Que foi gerado com o ligar, né? Com a passagem de corrente, ali na região onde a bússola se encontrava. Bom, aqui eu acho que já ficou um pouco bem explicado pelo áudio, mas o que eu quero chegar com vocês aqui nas analogias que a gente estava fazendo em relação à eletrostática e a lei de Gauss. Alguém lembra da lei de Gauss? Qual é que é o princípio? O que ela relaciona? Alguém saberia me dizer? Então, pessoal, a lei de Gauss, ela relaciona o fluxo elétrico resultante, o fluxo φ, de um campo elétrico, através de uma superfície fechada, com a carga resultante que é envolvida por essa superfície. A lei de Gauss é equivalente à lei de Coulomb, pois podemos deduzir a lei de Coulomb através da lei de Gauss. Mas por que eu estou comentando isso? Vamos abrir aqui o OneNote. A partir dessa interação, né, desse equacionamento da lei de Gauss, que talvez vocês não se recordam muito bem, a gente pode chegar nas equações do campo magnético, né? A lei de Gauss ela é definida através das linhas de campo geradas por uma carga pontual ou um acúmulo de cargas, né? Pode ser um objeto, né, carregado positivamente ou negativamente, onde esse objeto, quando envolto por uma superfície gaussiana, gera-se um campo elétrico. A gente consegue calcular o campo elétrico através dessa equação. Então, aqui a equação da lei de Gauss, que a gente pode relacionar e encontrar a lei de Coulomb, né? Então, existe uma não é o complemento da outra, né? Uma não é nenhuma das duas é a equação, digamos, fundamental. Elas são a mesma equação, só que representadas de maneiras diferentes, né, com objetivos diferentes. A lei de Coulomb ela relaciona a força, né? A dedução dela começa a partir da força entre duas cargas pontuais. E a partir dessa equação a gente consegue fazer as deduções e chegar no campo elétrico, né? Então a gente consegue saber quanto que uma carga pontual gera de campo elétrico. Essa é a finalidade da lei de Coulomb. E a lei de Gauss vem para tentar facilitar um pouco o cálculo do campo elétrico quando a gente não tem uma carga pontual. Quando a gente tem, por exemplo, um fio, né? Cilindro. Olha o Luiz Eduardo. Quando a gente tem, por exemplo, um cilindro que pode estar carregado positivamente, no caso, fica um pouco mais difícil a gente poder calcular o campo elétrico resultante num ponto específico, por exemplo, um ponto P, quando a gente emprega a lei de Coulomb. Mas quando a gente utiliza uma ferramenta que é a lei de Gauss, que ela basicamente nos diz que a gente precisa criar uma superfície gaussiana em volta desse fio e analisar a quantidade de linhas de fluxo que
que vem do condutor ou do material carregado positivamente ou negativamente para fora, então essas linhas que atravessam a superfície que a gente criou, que a gente estabeleceu, a gente pode estar calculando o valor do campo elétrico em qualquer distância, no caso que se queira, né? Uma distância aqui R. Claro que vocês vão ver com mais detalhes em eletromag e viram em física 3 que existem algumas variações dessa equação aqui, quando essa superfície gaussiana ela tem o diâmetro menor que o fio ou que o objeto, né? No caso, se a gente fazer uma vista frontal, uma vista superior, digamos que aqui é o fio, ele está saindo de dentro da tela, e a gente criar uma superfície gaussiana dentro do fio, a gente vai ter algumas variações dessa lei. Mas da superfície para fora, para qualquer distância R, aqui, né, a gente pode estar conhecendo esse campo elétrico através dessa equação. Da mesma maneira, a gente tem a lei do Ebio-Savart, que ela é análoga à equação da lei de Coulomb, né, para calcular campo elétrico. Então a gente consegue calcular campo elétrico através de uma carga pontual, através da equação da lei de Coulomb, e conseguimos calcular a densidade de fluxo magnético através da equação da lei de Ebio-Savart. Aqui também é análogo, então, às dificuldades que a gente tem para fazer o cálculo para cilindro, no caso aqui um fio condutor, que é aqui o nosso objetivo, né, calcular o campo magnético proveniente desse fio condutor, né, onde tem uma corrente elétrica. A gente pode estar usando a ferramenta que é a tal da amperiana, né? A amperiana, não sei se vocês recordam, na física 3 devem ter visto isso também. Lembram desses conceitos que eu estou comentando aqui, ou está um pouco vago? Como é que está assim para vocês? É que já faz um ano, né, que vocês tiveram física 3, acredito eu. Então, física 3 já tá bem distante já. Aí eu imagino que alguns conceitos ficou para trás. Mas então, pessoal, a lei de Ebio-Savart, ela calcula a densidade de fluxo magnético, né, o nosso B, que a gente viu na última aula, através de uma integral que relaciona a corrente, né, vezes aqui um ID, que é um elemento de comprimento, dividido pela distância, pelo R ao quadrado. Então, se a gente quer saber esse campo magnético, a gente tem que estar fazendo essa integral para todo o perímetro aqui, todo esse comprimento do fio, né? E se a gente utilizar uma amperiana, né, que é uma superfície, que é uma curva, né? A gente pode estar facilitando o nosso cálculo. Então a gente cria uma amperiana, que é uma curva, né, em volta do fio, da circulação de corrente, do ponto o qual a gente quer saber quanto de campo magnético está sendo gerado através daquela circulação de corrente elétrica. E a gente pode estar relacionando, né, através dessa integral aqui, uma integral de curva, da densidade do fluxo vezes o ds. No caso, aqui o ds é o comprimento elementar. Comprimento elementar do quê? Comprimento elementar dessa amperiana que a gente definiu aqui. Então, para cada comprimento elementar, a gente vai estar fazendo uma integral. Então, se a gente fizer essa integral, a gente, no caso, se tiver um campo, uma densidade de fluxo constante, a gente pode tirar ele para fora da integral. Esse comprimento elementar, como é uma circunferência, ele é 2πr.
que é igual... Aqui a equação, né? Aqui ela é igual ao μ, que é a permeabilidade que a gente viu na última aula, vezes a corrente total envolvida. Então, o nosso B multiplica aqui o comprimento elementar, que fazendo a integral equivale a 2πr, vezes o nosso μ, vezes a nossa corrente envolvida. Então, a gente chega na equação da densidade de fluxo em razão da permeabilidade magnética, a corrente total envolvida, dividido por 2πr. Então, essa aqui é a equação que a gente desenvolve, que a gente consegue chegar a partir de uma lei amperiana. Fica bem mais simples de calcular, bem mais tranquilo. Vamos tentar fazer um exemplo para entender isso aqui um pouco melhor. Só deixa eu dar uma olhada aqui nos slides para ver onde a gente está. Antes do exemplo, vamos tentar conceituar um pouquinho melhor essa amperiana. Então, a gente tem a amperiana, que ela é traçada no envolto do nosso fio, né? Deixa eu só colocar aqui a caneta de novo. A amperiana está traçada aqui. Ela tem direção, sentido e módulo, então, né? A direção é tangente à linha de indução. Sentido, regra da mão direita. Então, se a corrente está para cima, a gente aponta o polegar para cima. Se a corrente aqui, que é o nosso exemplo, ela está apontada para cima, o sentido da corrente é de baixo para cima. A gente direciona o polegar para o mesmo sentido da corrente. E a amperiana vai ter o sentido anti-horário. E o módulo, então, é calculado pela equação que a gente deduziu, através da integral de curva, né? A gente tem a nossa equação da densidade de fluxo em razão da corrente e da permeabilidade do material, que no caso aqui é o ar, né? A equação, então, nos mostra que o campo é diretamente proporcional à corrente no condutor, enfraquecendo à medida que dele nos afastamos. Então, quanto mais distante a gente quiser saber qual é a densidade do fluxo, por exemplo, se a gente traçar uma amperiana que tenha uma circunferência maior, pela equação a gente já consegue deduzir que a densidade de fluxo vai ser menor, né? Em virtude que o nosso R vai aumentar, fazendo com que a nossa densidade diminua. Essa regra da mão direita aqui eu acho que é bem tranquilo de entender, pessoal. Já devem ter ouvido ela também na Física 3. Espero. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Não, tranquilo. Não, de boa. Tá, ok. Tranquilo. Então, a regra de Ampère, também chamada de regra da mão direita, é usada para determinar o sentido das linhas do campo magnético, considerando-se o sentido convencional da corrente elétrica. Então, o sentido convencional da corrente elétrica é aquele onde a corrente ela parte do polo positivo ou do potencial elétrico mais positivo e vai para o potencial elétrico mais negativo, né? Então, o sentido convencional é esse. Claro que a gente sabe que o positivo não é bem o que ocorre, né? O sentido é o contrário, em virtude que o potencial negativo ou o potencial elétrico onde tem mais acúmulo de cargas é o ponto onde vai partir os elétrons, né? E vão ir para o potencial onde tem menos acúmulo de elétrons, né? Menos acúmulo de cargas. Alguns conceitos aqui, né, para nós definir. Quando a gente tem essa representação aqui, representa um fio, uma linha de campo ou um vetor com direção perpendicular ao plano, com sentido de saída deste plano. Então, quando o desenho, o exercício vem com essa ilustração, a gente pode já saber que o campo está saindo do papel, saindo da tela. E quando é essa segunda aqui, o campo está entrando no papel, entrando na tela, no caso. Vamos fazer um exercício. Esse assunto aqui eu acho que vamos
até para fixar melhor. Um topógrafo está usando uma bússola magnética a 6,1 metros abaixo de uma linha de transmissão, que conduz uma corrente constante de 100 amperes. Qual é o campo magnético? Qual é o campo magnético produzido pela linha de transmissão na posição da bússola? B. Este campo tem uma influência significativa na leitura da bússola? A componente horizontal do campo magnético da Terra, no local, é 20 microtesla. Então ele já nos passa qual que é a intensidade do campo magnético da Terra, no local. Então a gente pode fazer esse cálculo, né, bem tranquilo. Então vamos fazer o fio aqui. Onde a gente tem aqui uma corrente. Tô apanhando bastante com essa caneta aqui, mas... Vou apanhar. A gente tem uma corrente aqui, I, que é igual a 100 amperes. E o topógrafo está usando essa bússola a uma distância de 6,1 metros. Então, se a gente fizer aqui a integral de curva, integral de curva de B vezes o comprimento elementar vezes o meu μ, que é a minha permeabilidade do material, vezes o meu I. Onde a nossa permeabilidade é igual a um μr, né, um μ relativo, mais a permeabilidade magnética no vácuo. Isso aqui a gente viu na última aula, né? Sendo que o nosso μr aqui é igual a 1. E a nossa permeabilidade magnética é 4 π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere. Nossa permeabilidade é 4 π vezes 10 na menos 7. 7. Aqui a gente pode calcular nosso B. Vou descer um pouco mais aqui. Então, a segunda amperiana ali que a gente definiu, eu multiplico pela circunferência da amperiana, vezes a minha permeabilidade, que no caso aqui vai ser somente a permeabilidade no vácuo. Eu estou subindo demais aqui. Tesla metro por área, por ampere, vezes 100 amperes dividido por 2 π vezes o meu
comprimento, a minha distância, né? Então, aqui eu já estou pulando um passo aqui, né? Então eu tenho que o meu B. A dificuldade aqui é escrever no papel e olhar para a tela. Então a gente às vezes acaba olhando no teclado aqui onde eu estou escrevendo e sai muito grande em cima, né? Essa aqui é a dificuldade. Então se vocês fizerem aqui essa relação aqui, né, vão achar que B igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes 100 dividido por 2π vezes 6,1. Você deve encontrar aí que B é igual a 3,28 vezes 10 na menos 6 Tesla. Ou 3,28 vezes 10 ou 3,28 microteslas. Aqui vamos tentar reduzir um pouco. Então aqui a gente responde a nossa pergunta, a nossa primeira parte da pergunta, né? Que é o número A, letra A. E a B ele pergunta se este campo tem uma influência significativa. Dado que a gente encontrou que é 3,28 microteslas e o campo magnético da Terra é 20 microtesla, então a gente pode dizer que sim, tem influência. Tem uma grande influência. Deu para entender aqui, pessoal? Não sei se estão copiando. Eu espero que vocês copiem junto aí. Eu queria até que... Tô copiando aqui. Sim, a gente tá copiando. Na hora que vocês terminarem, vocês me avisem. Eu já terminei, eu não sei, pessoal. Eu terminei de copiar agora. Terminei também. Terminei também. Tá, beleza. Então vamos lá. Aqui então mais um exemplo, mais um segundo exemplo, tentar elucidar bem isso aí. E até eu pegar bem essa ideia aqui da canetinha, eu vou apanhar um pouquinho assim, mas vamos dando um jeito. Então na figura 29.40 aqui embaixo, dois fios retilíneos longos são perpendiculares ao plano do papel. Estão separados por uma distância d1 igual a 0,75 centímetros. E o fio 1 conduz uma corrente de 6,5 amperes para dentro do papel. Determine A, o módulo, e B, o sentido para dentro ou para fora do papel da corrente no fio 2, para que o campo magnético seja zero no ponto P, situado a uma distância de 2 de 1,5 centímetros do fio 2. Então aqui a gente vai ter que calcular quanto é a contribuição do fio 1, primeiramente, e depois fazer uma igualdade para tentar descobrir qual que deve ser a corrente no fio 2 para que a resultante entre o campo magnético do fio 1 mais o fio 2 seja igual a zero. Então vamos lá. Então a gente tem que o nosso I1
é igual a 6,5. Nosso D1 é igual a 7,5 vezes 10 na menos 3 metros. Tá terminando o papel aqui. Se eu fico olhando pro papel, dá completamente errado. Nosso D2 é igual a 15 vezes 10 na menos 3 metros. Então aqui para nós poder calcular. Então para nós responder a primeira, a gente tem então que, vamos responder aqui a primeira, que o nosso B1, que é o campo resultante do fio 1, vai ser igual a μ0, porque também o meio é o ar, senão a gente teria que estar multiplicando aqui a componente do material, dividido por 2πr Então, nosso B1 é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere vezes a corrente no fio 1. O senhor falou 4π, eu não entendi ali. Isso, 4... Ah, isso é. É que o senhor não botou. Isso, que é 4π. vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere vezes 6,5 amperes. Dividido por 2 vezes 3,14 vezes a distância. Aqui a gente vai pegar a distância total, que a gente quer saber quanto que é o B1 no ponto indicado, né, no ponto P. Então a gente vai ter que pegar a distância D1 e a distância D2, somar e colocar aqui embaixo para saber qual que é esse valor. Então aqui a gente vai colocar os 22,5 vezes 10 na menos 3 metros. Ver se eu consigo reduzir um pouco isso. Então a gente vai achar aqui que B1 vai ser igual a 58 microtesla, ou vezes 10 a menos 6, né, como vocês preferirem colocar. E para nós achar o nosso B2, né, para que a soma dessas densidades de fluxo seja igual a zero, a gente tem que fazer uma igualdade, colocar aqui B1 mais B2 seja igual a zero. Pela regra da mão direita, a gente pode colocar o B1 negativo, porque o B1 é o campo do fio 1, né? Tá saindo para fora do papel. E do fio 2 está entrando no papel. Então a gente coloca menos 5,8, não, menos 58 .
menos 58 microtesla tem que ser igual a B2. Então a gente passa o B2 para o outro lado, 4π vezes 10 na menos 7, dividido por 2 vezes 3,14 vezes a distância do B2 até o ponto. A distância do B2 até o ponto é o nosso D2, que é igual a 15 vezes 10 na menos 3. Professor, Oi. eu não entendi muito bem essa parte do 4π vezes 10 na menos 7 ali. Aqui, ó, é que eu esqueci de colocar ainda em cima, que eu multiplico pela corrente, né? A parte de cima aqui da equação, né? Aqui a gente tem que é o μ0 vezes i, né? Sim, Aí eu multiplico aqui ainda pela equação aqui, né? Que aqui é o nosso B2, né? Isso aqui é o B2 que eu passei para o outro lado, né? Esse B2 aqui eu passei para o outro lado da equação. E esse cara aqui vai ficar no lado direito, né? É por convenção mesmo, né? Para resolver a equação. Eu costumo deixar sempre a parte que eu quero saber no lado esquerdo. Aí eu isolo tudo, né? Por causa que é a corrente que eu quero saber. Eu quero saber qual o valor da corrente 2 aqui, né? Que isso aqui tem que ser igual aos menos 58 microtesla. Então eu quero saber quem é esse 2 aqui. Vou reduzir um pouco isso aqui. Professor, Oi. eu não entendi muito bem aquele 22,5 ali no B1. O 22,5 é É, porque ele quer saber, ele está nos perguntando qual o valor dos campos, né, nesse ponto aqui. Então, primeiramente, a gente pode até esquecer esse fio 2, a gente só mantém o foco no fio 1, por exemplo. Para nós, tá. a densidade de campo nesse ponto, a gente tem que aplicar a equação da lei de Ampère. Então, o nosso B1, né, que é o campo do fio 1, nesse ponto aqui, vai ser igual ao meu μ0 vezes o meu I1, que é o I1, né, que é o do fio 1, dividido por 2πr. O 2πr foi por causa da amperiana, né, que a gente definiu lá, a amperiana, que aqui ela vai estar como tá saindo do papel, né? Então a amperiana vai estar aqui. Então essa distância aqui não, aqui eu tô colocando errado. A amperiana, na verdade, ela vai ser toda essa circunferência aqui, né? Que passa pelo ponto P. O meu R da equação é essa distância aqui. Esse é o meu R. Então, eu utilizo, para mim calcular o meu R, o meu D1 e o meu D2, né? Que o D1 e o D2 é a distância do fio 1 até o ponto P. O ponto P sempre é localizado, o ponto aonde a gente quer saber é sempre o valor do R. Então, a distância, né, é sempre o valor do R. Então, a gente tem que somar o D1 e o D2, né, as duas distâncias, para nós poder ter esse valor, né, do campo nesse ponto aqui. Ah, bom, entendi. Por isso que a gente soma. Tá, obrigada. E para nós poder igualar a zero, para que nesse ponto aqui não tenha nenhum campo magnético, eu tenho que fazer essa igualdade aqui, né? Que é o B1 mais B2. Aí eu isolo o meu B2, passo o B1 para o outro lado, fica negativo.
fica menos 58 microteslas. E aqui, então, eu tento achar uma relação, né? Eu relaciono para tentar achar o meu I2. E a gente acha, então, que o I2 vai ser igual a menos 4,36 amperes. O nosso I1 era 6,5 e o nosso I2 é 4,36. Reparem que o nosso I2 ele é menor que o nosso I1. Porém, como ele se localiza mais próximo do ponto em questão, o campo magnético pode ser menor. Ele tá diretamente, o campo magnético é diretamente proporcional à intensidade da corrente. Então, eu preciso de uma corrente elétrica menor para gerar, nesse ponto P, um campo magnético igual a zero. Então, aqui a gente tem a resposta. E o sentido, aqui, né? O sentido da corrente é para fora do papel. Ó. O sentido para... A pergunta B qual que é? O sentido para dentro ou para fora do papel da corrente no fio 2, para que o campo magnético seja zero no ponto P. Então, a gente tem que ser para fora do papel. Chegaram a copiar aqui, pessoal? Não sei se ficou mais alguma dúvida. Pra mim tá tranquilo. Eu já copiei também. Então, aqui a B, Eu também. o sentido tem que ser para fora do papel. Então, dado essa revisão de campo, agora que a gente sabe calcular, uma outra propriedade interessante é a intensidade de campo magnético, é o H. Quem é essa intensidade? É frequentemente útil em cálculos de circuitos magnéticos. Trabalhar-se com uma grandeza representando o campo magnético que seja independente do meio no qual o fluxo magnético está imerso. Isso é especialmente verdadeiro em situações tais como as que são encontradas nas máquinas elétricas, onde um fluxo comum penetra diversos materiais diferentes. Então, a divisão de B por μ, que é a permeabilidade, caracteriza tal grandeza, chamada de intensidade de campo magnético. Então, o nosso H aí é a nossa intensidade de campo magnético, que também pode ser dada através de uma relação de número de espiras aqui, né, numa bobina, numa solenoide, vezes a corrente dividido pelo comprimento. E no sistema internacional, a unidade é dada por ampere por metro. A intensidade também ela pode ser relacionada com a força magnetomotriz, o nosso FMM, a gente viu na última aula, dessa maneira aqui. Exemplo 3, então. Aqui é bem tranquilo. Calcular a intensidade do campo sabendo que N é igual a 40 espiras e L e I é igual a 3 amperes. Então a gente tem o número de espiras, o número de... a corrente que circula em cada espira. Então a gente pode estar calculando que ampere, esse AE aqui, pessoal, é ampere espira. É ampere por metro mesmo, a relação. Só ele coloca aqui essa notação ali, o E, que é ampere espira.
E o nosso H2, então, vai ser os mesmos 40 vezes 3 dividido por 0,2. Vai ser igual a 600 ampere-espira por metro. Tudo certo aqui, pessoal? Sim. Tudo certo. Tudo certo. Vamos lá. Curva de saturação. As características magnéticas publicadas das várias amostras de ferro e aço são apresentadas como gráficos da densidade de fluxo B em função da intensidade de campo magnético H. Isto é possível porque ambas as grandezas apresentam uma relação de proporcionalidade com a corrente I. Então aqui a gente tem um gráfico muito utilizado, a gente vai ver na próxima aula mais aplicações da relação entre a densidade de fluxo e a intensidade de fluxo magnético, né? A gente pode ver aqui que a intensidade de fluxo até um certo valor satura a densidade de fluxo, né? Então cada material possui uma saturação, né? Uma região de saturação, onde a partir dali a gente não tem mais aumento significativo, né? Da densidade de fluxo. Aqui algumas curvas de magnetização para 3 materiais diferentes. Então, dependendo do material, a gente tem curvas diferentes, né? A gente tem respostas diferentes. Obtenção dessa curva é BH. Como é que a gente pode estar obtendo essa curva, né? Curva de esterese. Quando a gente imanta, né? Quando a gente submete um material ferromagnético a um campo magnético, né? Resultante de alguma fonte externa. Então, o comportamento da magnetização do ferro exposto a um campo magnético que pode ser controlado, na prática, isso é feito quando colocamos o ferro no interior de uma solenoide, no qual é possível variar a corrente elétrica. Então, aqui a gente tem uma tensão variável. A partir dessa tensão variável que a gente cria uma corrente. Essa corrente ela passa por uma bobina, um rolamento, né? Onde a gente já viu na última aula que quando a gente enrola um fio, a gente intensifica o campo magnético, porque ocorre uma concatenação do fluxo magnético, né? Então, o fluxo magnético total da espira, de cada espira vai se concatenar, resultando um fluxo resultante, né? Um fluxo total que vai passar pelo material e vai retornar para a espira, vai fazer esse caminho aqui, né? Então, essa aplicação aqui é bem interessante, porque dessa maneira a gente consegue intensificar a quantidade, intensificar o fluxo magnético quando a gente coloca um material ferromagnético dentro da espira, de tal maneira que esse fluxo magnético possa estar sendo ampliado. E aqui a gente tem uma curva de magnetização. Então, quando a gente magnetiza esse material aqui, ele vai ter essa característica. Ele vai sair de zero, né, de não magnetizado, de domínios arbitrários, para magnetizado, né? E à medida que eu intensifico o meu campo, à medida que eu aumento a minha tensão aqui, eu vou estar aumentando a minha magnetização desse material até um ponto de saturação máximo, né? Onde a intensidade de fluxo não aumenta mais a densidade de fluxo magnético dentro do material, que é esse ponto A. Essa curva aqui de retorno é para nós saber como que o material se comporta quando eu vou desmagnetizar ele. Porque a gente viu na última aula também que existem materiais, né, os ferromagnéticos, que eles mantêm uma magnetização mesmo depois que se desliga
mesmo depois que se desliga a fonte geradora desse ímã artificial aqui, mesmo quando a gente desliga ela, ainda fica uma magnetização aqui resultante. Então, para mim poder ter a desmagnetização, eu tenho que gerar uma tensão oposta aqui, os terminais aqui da fonte. Eu tenho que mudar a polarização dessa tensão aqui, tenho que inverter essa tensão aplicada aqui nesses terminais, de tal maneira que, à medida que eu vou aumentando, intensificando essa tensão inversa, eu vou desmagnetizando meu material. E aqui é uma curva, né? Uma curva de magnetização. Aqui no ponto C eu tenho a minha magnetização remanescente, que fica, né? Que é quando a gente desliga a fonte. Então é uma curva, né? A gente vai estar vendo mais para frente que cada material tem uma curva de magnetização e desmagnetização singular, né? Própria. Então esse aqui é um gráfico que a gente vai ver bastante. É o gráfico das curvas de magnetização e desmagnetização dos materiais. Então, comportamento da magnetização do ferro exposto a um campo magnético que pode ser controlado. Na prática, isso é feito quando colocamos o ferro no interior de uma solenoide. Então, o que eu estava explicando? À medida que a gente varia a corrente, né, a gente intensifica ela. No ponto máximo, no ponto máximo aqui de corrente, eu tenho a minha saturação, né? Aqui eu tenho a minha saturação. E quando eu quero desmagnetizar, quando eu começo a baixar essa corrente elétrica, né? O material, então, ele mantém em zero. Aqui, quando está em zero, quando eu não tenho mais nenhuma corrente elétrica, ele mantém ainda uma magnetização residual. E quando eu inverto a polaridade, ele faz essa curva aqui, né? Ele vai até esse ponto negativo. Então ele fica com uma magnetização negativa, né? Ainda a gente vai ter umas peculiaridades em relação a isso. Materiais magnéticos duros, por exemplo, apresentam elevado magnetismo residual, o que implica na necessidade de uma elevada força coercitiva. Então eu vou precisar de muita energia para mim desmagnetizar esse material, em virtude que a curva de magnetização dele é bem larga. São utilizados como ímãs permanentes e em dispositivos e equipamentos que requerem elevado grau de magnetismo residual, como alto-falantes, telefones, medidores, etc. Então também tem aplicação, né? Esse tipo de material. São exemplos de materiais magnéticos duros: o aço carbono, o alnico, o alcomax e o bismanol. E os materiais magnéticos moles, né? Aqueles que apresentam magnetismo residual bastante reduzido, o que implica na necessidade de uma força coercitiva de pequena intensidade. Esse aqui é o mais ideal, né, para nós trabalhar em máquinas, em virtude que ele não apresenta uma curva de magnetização tão larga aqui. Isso aqui facilita na hora de fazer a polarização da máquina, né? A gente não vai gastar tanta energia para realizar essas desmagnetizações, né? Para inverter o sentido. Porque muitas máquinas de transformadores a gente vai estar trabalhando com tensões alternadas, né? Tensões AC. E a gente quer que o material ele amplifique o campo magnético, e à medida que essa tensão varia, ele possa rapidamente inverter também a magnetização sem grandes esforços, né? Sem grandes valores de tensão envolvidos. São utilizados na confecção de núcleos de transformadores, então, né? E máquinas elétricas rotativas, né? A área do ciclo de esterese está associada às perdas no núcleo, que são indesejáveis.
em equipamentos de alto rendimento, transformadores e máquinas rotativas. Então a gente vai sempre ter uma perda. E essa esterese aqui, ela constitui em uma perda, né? Porque eu vou estar perdendo energia aqui para desmagnetizar o material. Porém, não nos consegue ter uma curva que apresente zero largura aqui de esterese de magnetização. Né? A gente não consegue ter. O que a gente consegue é reduzir através de materiais mais propícios, né? Como o ferro, que é utilizado nas máquinas e transformadores. Então, são exemplos de materiais magnéticos moles: o ferro, as doces, aços com baixo teor de carbono, aços doces, né? Ferro silício, que é utilizado bastante também. É uma liga, né? Que ele é mais barato e mais leve também. Munmetal e permalloy. Não tão utilizados assim. Então vamos lá, pessoal. Falando em magnetização, a gente tem que falar um pouco também da lei de Faraday, né? Que é uma lei muito importante lá do eletromagnetismo, da física 3, que a gente vai ter que abordar aqui também um pouco mais, dar uma revisão um pouco mais forte para essa lei. O Michael Faraday foi um físico, engenheiro, eletricista, que fez uma das maiores descobertas da nossa área aí, através de um experimento onde ele aproxima e afastou um ímã, né? Ele fez a aproximação de um ímã natural, uma magnetita, uma pedra de magnetita, próximo de um enrolamento, né? De uma bobina. Aqui é uma bobina, isso aqui. Aí aqui está um terminal da bobina, aqui está outro. Ele mediu através de um multímetro, isso aqui é um multímetro galvanômetro, né? Isso aqui. Ele mediu que houve uma corrente resultante nessa bobina, aqui nesse circuito, quando se aproximava e afastava esse ímã. Faraday chamou este enrolamento aqui, de induzido. Esse enrolamento aqui é o induzido. Porque a corrente no mesmo aparecia por indução, já que não havia uma força eletromotriz nele conectada. Então vocês podem ver aqui que eu não tenho uma fonte conectada aqui nesse enrolamento. Isso aqui é só um fio, pessoal. Uma bobina é um fio enrolado que intensifica o campo, né? É só um fio enrolado onde um terminal está conectado nessa base aqui e outro terminal está conectado nessa outra base. Então aqui não tem nenhuma fonte aqui, né? Não tem uma fonte aqui. Não existe fonte aqui. Essa corrente elétrica está sendo gerada apenas pela indução eletromagnética causada pela aproximação e repulsão desse eletroímã aí. E assim ele acabou constatando, né, que quando o polo norte-sul se aproxima, afasta, em baixa velocidade, a corrente no galvanômetro não era tão alta assim. Quando o polo norte-sul se aproxima, afasta em alta velocidade, ele percebeu que o galvanômetro apontava uma corrente maior. E quando o polo norte-sul se afastava, aproximava em alta velocidade, aí aumentava mais ainda o valor no galvanômetro. Então, pessoal, esse efeito ele nos diz o quê? Que uma tensão induzida, né, uma força eletromotriz induzida, ela é igual à variação do fluxo, variação das linhas de fluxo magnético no tempo. Então eu vou estar variando aqui esse ímã aqui, né, no tempo, para dentro, para fora de uma espira, ou pode ser uma bobina, né, uma bobina que é constituída de N espiras. Eu vou estar tendo essa variação, vai estar sendo gerada uma tensão induzida. Então, quais foram as constatações dele? Ao se aproximar ou afastar o ímã do solenoide, da bobina,
ocorre um deslocamento do ponteiro do galvanômetro. Quando o ímã está parado, independentemente de quão próximo esteja da solenoide, não há deslocamento do ponteiro do galvanômetro. Então, se eu parar o ímã aqui dentro, se eu pegar esse ímã aqui e deslocar ele aqui dentro, deixar ele parado aqui dentro, não vai ter corrente. Essa corrente ela é dependente da variação do fluxo. Eu tenho que ter variação de fluxo para mim ter corrente. Sempre que houver variação de fluxo, então, né, a constatação final dele, sempre que houver variação de fluxo magnético, através de uma espira, surgirá nesta espira uma força eletromotriz induzida, uma FEM. Deu para entender até aqui, pessoal, como é que tá assim? Tá dando para entender? Só tá meio... Sim. Tranquilo. Tá, ok. Então, ó, o valor da tensão induzida em uma simples espira de fio é proporcional à razão da variação das linhas de força que passam através daquela espira, ou se concatenam com ela. Então, é diretamente proporcional, né? Essa FEM é diretamente proporcional à variação do fluxo. Ah, e o segundo experimento dele, segundo experimento de Faraday, ele percebeu que o processo inverso também era verdadeiro. Que quando ele ligava uma bateria, quando ele conectava aqui a bateria através de um circuito, onde... Qual que é o circuito aqui? O circuito aqui é o mesmo enrolamento. Só que ao invés de ele excitar esse equipamento aqui com um ímã natural, ele excitou esse equipamento através de um circuito com a bateria. Então, é uma simples bateria aqui, conectado no circuito, e o interruptor. Ele baixava o interruptor, gerava-se uma corrente também. Então, interruptor em repouso, aberto ou fechado, o galvanômetro não acusa corrente. Então, quando o interruptor aqui está aberto, não tem corrente elétrica. Interruptor abre o ponteiro do galvanômetro, dá um salto e retoma a zero. Então, quando ele fecha esse interruptor, tem-se então uma tensão induzida aqui, né? Porém, logo já vai para zero. Ela não se sustenta por muito tempo, né? Nos terminais aqui. À medida que a chave, né? Que o tempo passa, né? E a chave já fechou em T igual a zero. Então, para T igual a infinito, eu não tenho mais tensão induzida. E a mesma coisa, então, quando abre, né? Quando o interruptor fecha e abre, no caso, e permanece aberto ou permanece fechado, dá-se o mesmo efeito. Então, o inverso também ocorre. A lei de Lenz, ela é uma lei que ela trabalha junto com a lei de Faraday, né? Ela é um complemento da lei de Faraday, onde ele diz que o sentido da corrente elétrica induzida é tal que seus efeitos tendem sempre a se opor à variação de fluxo que lhe deu origem. Então, essa parte aqui talvez seja uma parte mais complicadinha de entender, mas quando eu tenho aqui um ímã natural se aproximando e se afastando de uma bobina, ele vai gerar uma corrente aqui. Ele vai gerar uma corrente que vai estar circulando aqui na solenoide. Essa corrente, ela vai ter um sentido que o campo magnético gerado aqui, porque a corrente elétrica vai gerar um campo magnético que nesse caso aqui concatenado, né? Por causa que eu estou falando de uma bobina, e essa bobina ainda tem dentro dela um material, né,
ferromagnético, então vai estar sendo intensificado esse campo. Então esse campo concatenado, intensificado, ele vai se opor ao campo magnético do ímã. Então aqui, nesse lado aqui, vai se gerar um polo norte. Nesse lado aqui da bobina um polo norte e nesse lado aqui um polo sul. Então o que ele quer dizer? Que o sentido da corrente elétrica induzida é tal que seus efeitos tendem sempre a se opor à variação de fluxo. Qual é o efeito esse? O efeito da geração do campo magnético gerado pela corrente induzida. A corrente induzida vai gerar um campo magnético induzido também. Mais para frente a gente vai estar falando disso. Um campo magnético induzido que é gerado através da corrente induzida, que é gerado através do ímã se aproximando e se afastando. Esse campo magnético induzido, ele vai se opor, ele vai ter um sinal oposto ao campo magnético que originou, né? Que é esse campo magnético aqui do ímã. Sempre que houver variação de fluxo magnético através de um circuito, surgirá neste uma força eletromotriz induzida. Se um circuito for fechado, circulará uma corrente induzida, cujo sentido será tal que tenderá a se opor às variações do fluxo que lhe deu origem. Então, basicamente, em palavras, talvez um pouco mais complicado, é o que a gente constatou aqui. Vamos fazer um exemplo, então, para poder fixar melhor essa lei de Faraday. Vai ser o nosso exemplo 4 aqui. O que ele está pedindo aqui? O que ele está nos falando? A figura 30.8, essa figura aqui de baixo, mostra uma espira condutora formada por uma semicircunferência de raio R igual a 0,20 metros e 3 fios retilíneos. A semicircunferência está em uma região onde existe um campo magnético uniforme B, orientado para fora do plano do papel. Então esse campo magnético aqui está para fora. O módulo do campo é dado por B igual a 4t ao quadrado mais 2t, mais 3, com B em teslas e t em segundos. Uma fonte ideal com uma força eletromotriz E fonte igual a 2 volts é ligada à espira. A resistência da espira é 2 ohms. Então eu tenho uma fonte aqui, que está ligado nessa espira, né? Que está conectado aqui, fazendo um circuito fechado aqui. E eu tenho um campo magnético aqui atrás, o qual a área da espira está exposta, né? Um campo magnético variável no tempo. Ou seja, um ímã ou um eletroímã que está se afastando e se aproximando dessa espira. Então, como é que a gente pode determinar o módulo e o sentido da força eletromotriz E induzida, né? Força eletromotriz E, que é um E, induzida na espira pelo campo B no instante t igual a 10 segundos. Então a gente viu, acho que vou botar mais para baixo que fica melhor aqui. A gente viu que a força eletromotriz induzida é igual ao sinal negativo que vem da lei de Lenz, derivada do fluxo no tempo. Do fluxo do B no tempo. E como é que a gente calcula esse fluxo? O fluxo de B a gente calcula sendo uma integral de B
vezes a área envolvida, o elemento de área envolvido. Esse fluxo, então, ele vai ser basicamente igual à área, que ela não muda, né? É constante aqui no nosso exemplo, vezes B. E a gente quer saber o quê? A gente quer saber aqui, pessoal, ó, esse A aqui, ele vira a partir da integral, né? Eu estou integrando em relação à área. Então, eu tenho aqui, né, depois da integral, vamos deixar na ordem que estava, para não dar confusão. Eu tenho, depois que eu integro, né, eu tenho o meu B, meu fluxo aqui, vezes o meu elemento de área, que é a área que está inserido aqui, né, a área, essa área aqui, que é, somente a área que a espira está mergulhada, né, que ela está sendo atingida pelo campo magnético. Então, é essa área aqui que eu estou falando. Então, eu tenho o meu dA aqui, eu faço a minha integral em relação à área, a meu elemento de área, eu gero meu A. Então, para o nosso exemplo, essas equações aqui até é bom deixar aqui. Então, para o nosso exemplo aqui, eu tenho que a minha tensão induzida é igual à minha área vezes meu campo, vezes a derivada do meu campo, né? A minha tensão induzida vai ser igual ao meu fluxo a variação do meu fluxo de B, né? A minha área não muda, então eu sei que meu fluxo do meu campo magnético é igual a minha densidade de fluxo vezes a minha área. Então eu jogo nessa equação aqui. E eu vou ter que a minha tensão induzida é igual à minha área vezes o meu dB dt. E o sinal do negativo ali. Isto, tem o sinal aqui. É que aqui eu tô falando de módulo, né? Aqui eu posso estar calculando só o módulo, né? Mas é bom colocar também o sinal aqui já, para saber que já fica entendido que é uma tensão induzida que vai se opor, né? Depois, quando a gente for somar aqui, né, para saber, ela vai ser negativa, ela não vai se somar com a tensão da fonte. Então eu boto aqui menos πr ao quadrado sobre 2, que é só meio círculo, né, a área do círculo aqui em cima, dividido por 2, por causa que é só metade desse círculo, né, a espira, vezes minha variação do meu fluxo. Meu fluxo é dado por 4t ao quadrado mais 2t mais 3. Então, a minha tensão induzida vai ser igual a π r ao quadrado sobre 2 vezes a derivada lá, 8t mais 2. Então aqui eu já tenho a resposta da minha letra A. Determino o módulo e o sentido, né? Aqui ele estava querendo o módulo, né? Por isso que eu não coloquei o sinal, né? O módulo da tensão induzida é igual a πr ao quadrado sobre 2
vezes 8t mais 2, que é a minha letra A. E na letra B ele pede qual que é a corrente na espira no instante t igual a 10 segundos. Então agora ele está perguntando qual que é a minha corrente total, né? Porque eu tenho uma fonte de 2 volts e mais uma tensão induzida igual a πr ao quadrado sobre 2 vezes 8t mais 2. Ele quer saber a corrente total que vai gerar o sistema. Então, em t igual a 10 segundos, a gente tem que a tensão induzida total vai ser igual a π vezes a área, no caso que eu tenho ali, né? 0,20 metros ao quadrado, dividido por 2. Vezes 8. Aqui não é total ainda, peraí. Aqui não é total ainda. Aqui é só minha tensão induzida mesmo. Você está calculando só a tensão induzida. O que está escrito antes do 20? Aqui é π vezes 0, é 0. Ah, é 0,20. E 0,20. O que é 0,20? Tá. É a nossa, é o nosso R aqui, né? É o nosso R aqui, ó. R igual a 0,20. Então eu boto aqui 8 vezes 10, que é 10 segundos, que é 8t aqui, né? Mais 2. Então eu tenho que a minha tensão induzida vai ser aproximadamente 5,2 volts. E na verdade aqui ainda é letra A, né? Tudo isso é letra A. Porque na B ele está pedindo a corrente. E na A a gente achou a fórmula do B e a gente aplicou em 10 segundos. Né? Que ele está pedindo aqui que aplique em 10 segundos. Então a gente já encontrou a fórmula e aplicou para t igual a 10 segundos. Agora a letra B, ele quer saber qual que é a corrente total resultante. Então a corrente total, corrente é igual a tensão vezes resistência, né? Lá da parte de circuitos, devem ter visto isso. E eu vou ter que a minha tensão é a minha tensão induzida, a minha força eletromotriz total, dividido por R. E a minha força eletromotriz total é a minha tensão induzida menos a minha tensão da fonte. Dividido pela minha resistência, R. Então eu tenho que a minha corrente
vai ser igual a 5,2 volts menos 2 volts dividido por 2 ohms, que é volts. Isso aqui vai dar igual a quanto aí, pessoal? Um 1,6. 1,6. amperes. Então a gente tem aí uma aplicação, né, para vocês poderem entender melhor aí como é que é a Professor, The Faraday. Oi, pode deixar aí pra eu copiar? posso? Um minuto só. Pode, coloca um pouquinho mais pra cima. Aí tá bom. Professor, enquanto a colega ali copia, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como que é a sua foto no Whats? Porque eu adicionei o seu número e não sei se é o senhor ou não é, mas não é o senhor na foto? Eu também ia perguntar isso. Olha, não. Não é essa foto. Não, é eu sim. Talvez. Eu acho que o senhor botou errado ali então, porque aparece uma mulher aqui na foto. Vou ter que dar uma olhada aqui. Mas o meu número é. Eu vou botar aqui, ó. É 51. Deixa eu só colocar. Se eu consigo colocar aqui mesmo. Depois eu aumento o tamanho aqui. Vou aumentar isso aqui. Talvez eu me enganei lá no slide, mas é 51 999 42 48 24. No slide está 25. Ah, tá, então foi isso. Olha isso. Podemos seguir, pessoal? Não sei se estão copiando ainda. Por Eu tô mim, copiando pode. ainda. Tá, só me dá o ok a hora que terminar aí que a gente dá uma... Tá bom. Deu. Terminei de copiar. Então vamos lá. Acho que já estamos no finalzinho aqui. Pessoal, eu deixei alguns exercícios aqui para vocês, já terminando a aula. São bem tranquilos e assim vocês já dão uma revisada aí nos princípios aí da lei de Ampère, na lei de Faraday. E aí isso já deixou como trabalho 1, valendo 2 pontos. Já bastante coisa, né? Acho que vai ser o trabalho mais tranquilo que vocês vão ter. Que a gente nem chegou a entrar muito ainda no conteúdo. A gente vai começar a entrar mais na próxima aula. Até aqui foi mais uma revisão. Eu vou deixar para vocês já uns 2 pontos para dar uma revisada nesses conceitos aqui. São 3 exercícios, né? Esse terceiro aqui tem que dar um pouquinho mais, dar uma pensadinha aí, né? Mas é aplicar as equações que a gente passou em aula aí. É bem
Bem tranquilo. Esses dois aqui são bem tranquilos. Esse terceiro aqui é um pouquinho mais elaborado. Aí 2 pontos, eu não vou... Eu vou abrir agora, em seguida, lá no Google Classroom, a atividade. Vou dar aí umas 2 semanas, 3 semanas. Fica tranquilo para vocês? Fica bem tranquilo. Por mim, tudo bem. Tá certo, então, pessoal. Então, recapitulando... Oi? Esse material, ele vai estar lá no Google? Isso, Os exercícios também, porque eu só copiei a resposta, a resolução, sabe? Aí eu queria copiar o enunciado também. Sim, eu vou colocar tudo no... Eu vou colocar tudo no Google Classroom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já coloquei, assim, ó, a nossa primeira aula já tá lá, ó. Sim, eu tava dando uma olhada antes. Aula 1, eu botei o slide e coloquei a web aula. Então, para quem quiser acompanhar, até pro colega aí nosso aí que não tá conseguindo acompanhar as aulas de maneira síncrona, pode estar acompanhando no YouTube, né? E acho que fica melhor para vocês também, para estudar depois, passar alguma informação aí que... Bem bom. Se precisar usar depois. Aí já tá tudo certo. Aí esse slide é logo em seguida que eu abri a tarefa, já deixo também esse slide, os exercícios aí também. Vamos recapitular um pouquinho, pessoal, grandezas magnéticas, né? Toda essa revisão de eletromag. Grandezas magnéticas, campo magnético, fluxo, intensidade e permeabilidade. São basicamente o que a gente viu. Campo magnético é a densidade de fluxo, né? O fluxo magnético são as linhas, né? A quantidade de linhas. A intensidade de campo magnético é a relação do campo magnético que não tem dependência da permeabilidade magnética. E a gente viu a permeabilidade magnética. Viu alguns materiais, né? algumas características, né? Paramagnéticos, ferromagnéticos, né? Em relação aos domínios. A gente entrou um pouquinho em eletromag, não tanto, né? Mais nas 2 equações que eu acredito que vão ser mais requeridas na disciplina, que é a lei de Ampère e a lei de Faraday. Bobinas, a gente já viu alguma coisa, fluxo concatenado, né? Quando a gente enrola, a gente usa um fio enrolado para concatenar o fluxo, para intensificar o fluxo magnético. E a lei de Faraday e a lei de Lenz, né? Que é complemento, a lei de Lenz da lei de Faraday. Só uma recapitulação bem básica. Pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui uma simulação ligeirinho, para vocês poderem entender melhor o que é que a gente viu hoje e na primeira aula. Então a gente tem aqui um ímã natural, né? E pelo que a gente já viu, ele consegue mudar a posição de uma bússola, ele consegue mudar a posição, né, de materiais ferromagnéticos que possam estar sentindo, né, que possam estar perto, né, na periferia desse ímã, né? Então, toda vez que eu tiver um material ferromagnético, uma bússola, algum tipo de equipamento que detecta campos magnéticos, quando eu aproximar de um ímã, ele vai estar tendo esse efeito. Uma solenoide, né, que a gente viu, que é um ímã natural, por exemplo, né, pela lei da indução, quando eu variar o meu fluxo, né, meu campo magnético, quando eu variar ele próximo da solenoide, eu vou ter uma corrente elétrica. Então o que a gente viu hoje basicamente foi isso aí, né? Quanto mais rápido eu variar, maior é a corrente elétrica, né, induzida, e maior é a luz ali, né, que emite pela lâmpada. Um eletroímã, então, é um ímã artificial, também gera campo elétrico, a gente viu isso também. E a bússola também, ela vai surtir um efeito, né, ela vai estar sentindo esse campo magnético, da mesma maneira que um campo natural, né, um campo magnético gerado pelo ímã natural, a bússola também vai estar sentindo esses efeitos aí. E aqui a gente entra no que eu queria chegar, né, na aula, né, que é o assunto de conversão 1, que é transformador, onde a partir de um enrolamento primário e uma tensão V1, eu consigo induzir um campo magnético na bobina secundária de tal maneira que essa bobina secundária gere uma corrente elétrica, né?
Então aqui eu tenho uma relação de espiras, né? Eu tenho 3 espiras aqui no campo magnético gerado pela pilha. E eu tenho 2 espiras aqui na lâmpada, né? Isso aqui também a gente vai ver mais para frente que vai gerar alguns efeitos, né? Essa diferença de espiras, a diferença de campo magnético, vai gerar valores diferentes de tensão induzida, que consequentemente vai gerar valores diferentes de correntes. Mas basicamente o princípio é esse aqui. Quando eu tenho uma corrente variável, que não é o caso dessa pilha, né? A pilha ela gera uma corrente contínua no tempo. Essa corrente contínua ela não gera um campo magnético variável. O que gera um campo magnético variável é uma tensão alternada, uma tensão que varia no tempo, né? Então eu não consigo, se eu deixar parado dentro desse segundo enrolamento, vocês podem perceber que não existe indução de corrente elétrica, não existe uma FEM induzida, em virtude que a corrente contínua ela não gera campos magnéticos variados. E a gente viu pela lei da indução de Faraday que a gente precisa ter um campo magnético variável para gerar corrente elétrica. E mais um plus aqui, que é o assunto de conversão 2. Geradores, né? Máquinas geradoras e máquinas motores, né? Quando a gente, por exemplo, uma hidrelétrica, quando a gente abre as comportas da hidrelétrica, ela vai girar um eixo. Esse eixo aqui, no caso de uma hidrelétrica, tem um eletroímã. Esse eletroímã vai gerar um campo magnético variável. Esse campo magnético variável girante vai induzir corrente elétrica num enrolamento que vai estar sob efeito, né, desse campo, e assim gerando corrente elétrica. Isso aqui está tudo relacionado, pessoal. Quando a gente em casa, quando a gente conecta uma luz, quando a gente liga uma luz, liga um ar-condicionado, a gente força um caminho de corrente elétrica aqui maior. Esse caminho elétrico de corrente aqui vai fazer com que esse eixo fique mais pesado. Então, assim como a água repercute na variação do campo magnético e o campo magnético gera corrente elétrica, a corrente elétrica também cria um efeito oposto que se opõe, né? Porque essa corrente aqui induzida, ela está gerando um campo magnético também. Esse campo magnético que ela está gerando, ele é um campo magnético que se opõe ao campo magnético aqui do ímã que está girando. E essa oposição gera um torque. E é por isso que a gente precisa de tanto torque, né? Por isso que as usinas hidrelétricas elas são imensas, para que se gere um grande torque, para que possa sempre tocar, para que o campo magnético gerado pela usina consiga vencer o campo magnético oposto gerado pela indução. Então é um efeito que causa um contra-efeito, né? E esse contra-efeito acaba repercutindo no efeito primário. É meio confuso assim logo de primeira de entender, mas com o tempo acho que vocês vão pegar bem a ideia disso aqui. A gente vai se ater nessa disciplina mais em transformadores mesmo, né? Na modelagem, na parte de circuitos. E na conversão 2 a gente entra de fato em máquinas, né? Geradores, motores. Tá ok, pessoal? Acho que a gente viu bastante coisa hoje. Alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou com questão? Tudo certo, senhor. Então a gente encerra a aula de hoje. A semana que vem não vai ter aula, na terça, né? Feriado. A gente retorna na quarta. E esse trabalho aí eu deixo aí aberto aí umas 2 semanas, 3 semanas para vocês, para ficar bem tranquilo. No caso é segunda, né? Que não tem, terça tem. Isso. Segunda-feira não tem aula. E na terça a gente retorna aqui com a nossa terceira web aula. Tá, Eita. Beleza. Fechou. Show. Tá bom, então. Até mais. até mais, pessoal. Valeu. Tchau.